Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que estejam todos bem, todos regidos pela graça do Vril. Por aqui gravando mais um vídeo para falar hoje um pouco sobre egrégoras, sobre a questão das egrégoras. Bem, se nós pegarmos na etimologia, puxando para a raiz grega, uma egrégora ou egregori vai ser exatamente um vigilante ou aqueles que vigiam. Essa é a conotação grega. Se nós pegarmos a questão tibetana, eles vão usar a questão tulpa, que é justamente um grupo de pessoas que, através da intenção, acaba gerando um pensamento coletivo, uma superestrutura coletiva. E de tanto alimentar, o coletivo alimentar essa egrégora, essa superestrutura que nós poderíamos dizer que seria um programa computacional, ou poderíamos falar também que é uma inteligência artificial, por assim dizer, de tanto ser alimentada através da intenção desses indivíduos, em determinado momento ela se torna autônoma. Nas guerras antigas, os grupos de guerreiros criavam egrégoras, e essas egrégoras eram confundidas com deuses que ajudavam. Portanto, quanto mais intenção, quanto mais potência você joga para essa egrégora, chega um momento que essa egrégora se torna autônoma e começa a criar um feedback com esse grupo de pessoas. A egrégora ela pode vir tanto da esfera, todo indivíduo, aliás, é composto por esfera de luz e de sombra. Todo indivíduo, todo grupo de indivíduos também vai ser composto sempre por uma esfera de luz e por uma esfera de sombra. Poderíamos dizer árvore da vida e árvore do terror. Todo indivíduo tem esses dois aspectos no seu interior. Portanto, a egrégora também ela vai seguir o seu criador, ou seja, se essa massa crítica, esses pensadores estão pensando do lado negro, do lado da esfera de sombra, vai ter uma egrégora parasita justamente nesse sentido. E o contrário também é verdadeiro. Se nós pegarmos um grupo de pensadores da árvore da vida, também vai gerar uma egrégora voltada para a árvore da vida. O que a sinarquia fez? Como que a sinarquia trabalha com isso? Uma das questões que eu até comentei em algum vídeo aqui é justamente quando eles trocaram a questão dos hertz de 432 para 440. 432 seriam os hertz, afinação, por assim dizer, natural, que tem um impacto nas pessoas positivo. Então eles alteraram essa frequência para 440, que é mais entrópica. É uma frequência que gera mais caos, que gera uma desarmonia, por assim dizer. Então, através da programação sinarca, do desenho, do plano que eles têm para com a sociedade, eles fazem esses grupos, essas massas que estão aqui no Valplatz, criarem egrégoras. Portanto, se nós pegarmos a questão da religião, um grupo de pessoas, de religiosos que estão numa igreja, etc., alimentam com a sua intenção tanto essa egrégora, que ela se torna autônoma, e em algum momento essa egrégora vai fazer um feedback, ou seja, vai causar uma cura, vai causar um bem-estar, e isso é confundido com Deus. Sendo que o Deus é o próprio Criador, ou seja, é através do próprio pleroma que isso acontece. Nós temos essa capacidade de gerar isso. Então, uma egrégora, quando ela ganha muita energia, ela é capaz de fazer esse feedback com os seus criadores e alterar o curso do Valplatz e alterar a realidade. Portanto, quando se afirma que existe um demiurgo fora, etc., como esse pessoal que vem divulgando que um demiurgo criador do universo, um demiurgo todo mal que existe, não, nada disso. Então, isso não tem nada a ver com demiurgo. Isso é de uma falta de conhecimento gigantesca, é de uma ignorância gigantesca, você afirmar isso. Porque justamente o que é confundido, essas influências em cima da sociedade que são confundidas com demiurgo, é justamente as egrégoras formadas pelas massas. E essas massas estão seguindo o desenho sinarca. O desenho sinarca é um desenho de caos, é um desenho de sofrimento, de dor, de pressa, de desarmonia. Portanto, quando bilhões de pessoas pensam, se cria uma anima mundi, ou seja, uma alma do mundo, uma grande egrégora que vai parasitar todos.
Isso se confunde com o demiurgo. Essa influência das egrégoras é confundida como um ser que está fora. Lembro aqui a vocês que a maior arma que a sinarquia criou dentro das religiões foi terceirizar a questão de Deus e Satanás. Terceirizaram, catapultaram para fora. Dentro da gnose, agora virou uma modinha, porque uma determinada obra afirmou algumas coisas que, inclusive, a gente vem denunciando isso aqui no canal, de que essa criação, que todo esse mal que existe é fruto de um Deus maldoso. Não. Simplesmente através da confusão dos estados de existência, do falso eu e do verdadeiro eu, que a sinarquia promove esse desenho e nos coloca dentro do projeto deles para que nós façamos isso. Se nós pegarmos a Revolução Francesa, foi um desenho sinarca, do qual o povo, as pessoas, os espíritos adormecidos, que criaram essa realidade para eles, seguindo o plano deles através da sua desorientação, né? Então, é muito complicado você afirmar que existe um demiurgo fora, porque não sei o quê, sem conhecer a questão das egrégoras profundamente, sem conhecer todos esses conceitos. Algo que você fala bastante justamente quando a gente pega algumas obras, eles vão falar sobre a questão dos cátaros, né? Inclusive na obra do Moiano se afirma muito que os cátaros eram perfeitos, eram seres espirituais. Lembrando mais uma vez, todos os grupos, todos os seres possuem esfera de sombra e esfera de luz. Quando falaram dos cátaros, falaram só da esfera de luz dos cátaros, como se eles não tivessem uma esfera de sombra. Assim acontece com os templários também. Essa esfera de sombra dos cátaros é justamente uma egrégora. É justamente onde um grupo de pensadores criou algo. A esfera de sombra dos cátaros era a promiscuidade, era a questão do sexo liberal, a questão do aborto. Eles, para a nata dos cátaros em cima, eles tinham uma questão de ódio contra a matéria, que é o que se encontra dentro dessa falsa sabedoria hiperbórea. Então tudo isso é uma esfera de sombra dos cátaros. Se nós pegarmos a esquerda, que promove o aborto, que promove a promiscuidade, nós vamos ver a mesma egrégora, as mesmas características de egrégora das coisas mal resolvidas pelos cátaros. A esfera de sombra que eles não quiseram trabalhar. Ou seja, se manifesta, se torna autônoma e, através dos pensamentos, ela vai tomando crescendo cada vez mais e vai ficando cada vez mais autônoma. Se nós pegarmos o que elenca a esfera de sombra cátara e comparar com a esquerda, é a mesma esfera de sombra atuando. Agora, se a gente pegar a questão dos templários, qual que é a esfera de sombra dos templários? A questão dos bancos, a questão das finanças, foram se desviando da questão guerreira e foram virando seres que mexiam com a economia. Essa é a esfera de sombra cátara. Se nós pegarmos a direita, o liberalismo, o capitalismo, é exatamente a esfera de sombra cátara. Exatamente essa esfera de sombra, essa egrégora gerada, que foi sendo alimentada e hoje se encontra aqui. Porque essas esferas de sombra, essas egrégoras criadas na época medieval, etc., foram sendo alimentadas e se encontram mais uma vez aqui no Valplatz. Então, uma irresponsabilidade muito grande você pegar os cátaros e falar que os cátaros não tinham uma esfera de sombra de luz e que eles só tinham coisas positivas e espirituais, porque isso é mentira. Isso é mentira. Outro ponto interessante para a gente conversar: todo grupo, absolutamente todo grupo, seja do misticismo, do quadrante da alma, seja na gnose, do quadrante do espírito, todo grupo que vai fazer uma estratégia de guerra, o slogan, a propaganda desse grupo sempre é da árvore da vida. Sempre é uma propaganda chambaliana branca. Por quê? Nós somos os melhores, nós somos os detentores da verdade, nós somos os espíritos incriados, nós somos virtude, vitória, valor, nós somos os expoentes daqueles que são puros, somos nós. Então a propaganda é sempre branca para fora. O grande problema é que quando você entra em um determinado grupo, você começa a enxergar a esfera de sombra oculta,
que cada indivíduo possui. Então você vende o slogan, assim como as religiões também, vende o slogan daqueles que são mais puros, os eleitos, os escolhidos, devotando, mas quando você entra nos grupos, você conhece que cada ser possui uma esfera de sombra, uma de luz. E o grande problema desse pessoal que divulga a sabedoria hiperbórea é ocultar a sua esfera de sombra. Esse é o grande problema. É não conseguir trabalhar com a esfera de sombra. Porque eles confundem a sua esfera de sombra ou as suas resoluções internas com um ataque externo de um demiurgo. Essa que é a grande questão. Então, portanto, uma vez que você fala que existe um demônio fora te atacando, te atacando, te atacando, te atacando, você não toma conta de si mesmo e trabalha o si mesmo. A questão mágica e a questão de se provar no mundo. É essa que é a questão. Ou seja, o espírito, ele é aquele que conquista. É aquele que o espírito sempre traciona para que você olhe a sombra. Porque é onde que se esconde a grande chave. Sempre vai tracionar para que você olhe a sombra. E quando você faz uma estratégia e fica identificado com uma determinada obra e fica apenas fazendo estratégias para fora de divulgação de uma obra, qualquer coisa assim, você não trabalha por si mesmo. E isso eu passei por experiência própria e eu falo com propriedade isso. As pessoas querem ver o quanto que uma pessoa é espiritual, é um víria, aponta a esfera de sombra dela. Uma vez que você aponta a esfera de sombra dessa pessoa, a guerra está posta. A pessoa não atura que você traga a esfera de sombra para que ela trabalhe. Pronto, ali se declarou uma guerra. Portanto, pessoal, toda essa questão, inclusive a gente pode conectar aqui também, que eu já fiz um vídeo, quero fazer mais um vídeo sobre essa questão, é sobre a questão de Maya, né? Maya é uma sobreposição. Maya provém da ignorância do falso eu. Portanto, tudo aquilo que o eu projeta no macro se transforma em Maya. Se transforma na ilusão. Como Krishnamurti falou, lembrando que Krishnamurti, até eu quero fazer um vídeo sobre Krishnamurti aqui. Krishnamurti foi um vírus que nasceu na Índia, contra toda a questão sinarca que havia dentro da Índia. Inclusive, existe um livro do qual eu estou lendo, do Krishnamurti, que é considerado uma runa incriada. Que Krishnamurti coloca ali, ele te mostra uma placa virginal. Como ter uma placa virginal. Um virya, quando acorda todo dia, tem que ter uma placa em branco para oferecer para o incriado, para aquela placa ser escrita naquele dia, sem resquícios do dia anterior. Então Krishnamurti vai colocando ali, dia após dia, relatando o que a mente dele vê, sem resquícios do dia anterior, ou seja, uma mente virginal. É considerado uma runa incriada essa obra. E agora voltando para a questão das egrégoras. Se nós não nos atermos e não pesquisarmos a fundo tudo isso e permitir que uma obra nos coloque uma etiqueta, permitir que qualquer obra coloque uma identidade em nós, nós estamos fixados no argumento arquetípico. Nós estamos extremamente, declaramos aí a nossa derrota. Porque um espírito, ele transita pelas obras, ele não pode ficar fixado, né? Então, você afirmar que, sem conhecer a questão das egrégoras, que todo mal no mundo é porque existe um Satanás fora, é o mesmo arranjo sinarca que existe nas religiões. É o mesmo. Terceirizar Satanás, sendo que o incognoscível e a questão do demiurgo também são aspectos do nosso próprio interior. O demiurgo sempre foi aquele ser que não é controlado, ou seja, que usa a luz espiritual para construir no mundo, mas se esquece da consciência espiritual. Ou seja, começa a virar um usurpador, a virar um criminoso, tudo que a gente já conhece. Então é muito complicado afirmar que existe um demiurgo fora parasitando tudo, porque isso é uma falta de conhecimento, uma falta de responsabilidade gnóstica. Uma falta de responsabilidade você afirmar coisas das quais você não tem um conhecimento de embasamento. Porque uma obra te contou uma coisa,
Você repete isso como um papagaio a vida toda. E se esquece que nós somos o próprio pleroma, o próprio incognoscível. A egrégora, ela vai sempre responder, sempre vai servir ao seu Criador. Não porque a egrégora, por essência, seja má ou boa, mas quem a cria. Esse é o feedback da egrégora. Quem a cria, quem vai criar essa egrégora, a intenção de criação dessa egrégora. Portanto, se for uma egrégora com aspectos negativos, ela vai parasitar os indivíduos com aspectos negativos. Uma comparação a gente pode fazer é ir no estádio de futebol, numa festa, onde as pessoas estão formando uma egrégora ali. A gente percebe que essa egrégora, ela começa a nos induzir a querer fazer coisas, a querer entrar dentro do coletivo. Um vira sempre que vai no coletivo de uma festa, ou algum lugar assim, ele vai cravar uma bandeira do espírito. Ou seja, vai ter uma conversa que seja diferente do coletivo que está ali. Ou seja, cravar uma runa incriada naquele ambiente que você está, através de uma boa conversa, através de uma conversa com aspectos profundos, ali você se diferencia e a egrégora não pode te parasitar. E você crava uma bandeira do espírito em qualquer lugar que você esteja. Agora, se você... Uma outra coisa também é com as propagandas. O quanto que as propagandas, essa egrégora criada, influencia as pessoas a ir nos lugares e consumir. Então, o vira sempre estar atento a esse tipo de coisa. Então, para terminarmos aqui, fiz uma forma mais simplificada, pretendo fazer mais vídeos sobre egrégoras, sobre toda essa questão, afirmando aqui categoricamente: vocês estão confundindo a própria criação em termos de humanidade, em termos de espécie, em termos de desenho sinarca, de um projeto sinarca dos quais nós somos os peões. Estão confundindo isso com demiurgo. Quando você pegar o aspecto Mara, que é esse demiurgo, que a falsa sabedoria hiperbórea vem falando que é o criador do universo, não sei o quê. Quando você entende o que é Mara, quando você vai lá no hinduísmo e pesquisa a fundo qual é esse demiurgo chamado Mara, você entende que Mara está dentro. É um aspecto de sombra que está dentro de nós. Portanto, que se a gente pegar a questão do Siddhartha Gautama, que inclusive esse pessoal que difunde a sabedoria hiperbórea, eu participei desse vídeo, se afirma que Siddhartha Gautama voltou à origem. Essa é a afirmação dos próprios hiperbóreos. Só que eles não entendem o mecanismo de como isso aconteceu. Quando ele está meditando e o suposto demiurgo ataca ele com ondas, com raios, etc., aquilo não está acontecendo no macro. Está acontecendo dentro da mente, para tirar o Siddhartha Gautama do seu estado de alerta. Está acontecendo dentro da mente dele. É o próprio demiurgo dele. Cada um de nós é um demiurgo em potencial, quando esquecemos da luz que ilumina a mente. O espírito ilumina a mente, dá vida à mente. O problema é que essa mente, através de todo o aparelhamento sinarca de mundo, acaba se esquecendo dessa luz e acaba criando por conta própria. Ou seja, o demiurgo se apaixonou pela sua própria criação. É isso que falam. É exatamente isso. Então, o Siddhartha, o demiurgo, é os próprios elementos demiúrgicos dentro dele que o atacam. Não é um demiurgo do macro. Portanto, que quando o demiurgo se manifesta a ele, que é o falso eu dele, ele fala: eu te descobri. Agora eu descobri a origem do mal. Então, quando a sinarquia fala, vocês fizeram isso, etc., não é que de uma forma espiritual age uma culpa, mas porém, dentro do falso eu, há uma culpa. Através da nossa desorientação, nós fomos postos aqui para dar sentido, para criar cultura, só que a cultura que a sinarquia quer. Então, se nós construímos e seguimos um plano sinarca, é responsabilidade nossa tirar essa identificação com o plano sinarca, para que não seja mais construído. Não para mudar o mundo, porque o Kali Yuga, ele acontece. São ciclos que sempre acontecem. Nós viemos
mais alto cume espiritual e nos adensamos no Kali Yuga. Faz parte do Kali Yuga que as coisas sejam corrompidas e destruídas, porque a mente das pessoas está sendo destruída. Essa que é a questão. Então nós temos sim, a sociedade enquanto... Não é que tenha uma culpa consciente, vocês compreendem? Só que através da desorientação espiritual, da confusão dos estados de eu, a sinarquia, como tem conhecimento cabalista, como tem muita coisa, nos colocou dentro dos planos dele para que nós fizéssemos o que eles querem que a gente faça. Essa é que é a questão. Então, uma vez que você começa a entender, como Krishnamurti fala muito bem, não existe um Deus fora de você. Como não existe um Satanás fora de você. Toda a gnose que fala para você, que fala para vocês, que existe um Satanás fora de vocês, é sinarca. É sinarca, está aparelhada pela sinarquia. Toda a gnose que falar para vocês que existe um Satanás fora, criador do mundo, é sinarca. É sinarca. Krishnamurti já falava, não existe Deus e Satanás fora. Esses dois aspectos estão dentro de você. E como eu falei no último vídeo, até eu acho que talvez depois eu vou fazer um vídeo comentando sobre isso. Que a pessoa fala, porque o espírito não pode se identificar com o falso eu. Não entendeu absolutamente nada. Não se identifica com o falso eu regido pelos planos da sinarquia. Porque o espírito, dentro da sua dormência, está alimentando e dando vida ao personagem que está trabalhando para a sinarquia. Então o espírito tem que desidentificar essa personalidade, para gerar uma personalidade própria, que não seja mais influenciada pelas egrégoras, pelo plano sinarca. Então isso eu quero até fazer um vídeo falando sobre isso. Então pessoal, eu dei uma sintetizada, inclusive a síntese, unir esfera de luz e esfera de sombra é a grande chave do espírito. Se cátaros e templários, sempre há a questão da separação. Esse é o desígnio do falso eu, da mente quantificada racionalmente. Sempre um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. Sempre. A briga dos guerreiros e dos magos. Cátaros, aliás, templários e cátaros. Cátaros, os magos, e os templários, os guerreiros. Se tivesse unido as duas esferas, criariam algo novo. Por isso que um Virya não é influenciado nem pela negrura infinita, nem pela luz infinita. Um Virya se constrói a sua identidade no meio da tensão gerada pelas duas esferas. O si mesmo. Agora está na New Age a nova gnose. Na New Age. A gnose que fala de um Satanás, que fala que somos todos iguais, que todos somos espíritos. Isso é de uma irresponsabilidade espiritual gigantesca. Por isso que ficar fixado numa obra só acaba com o espírito. Acaba. Doa a quem doer. Essa é a realidade. Uma vez que você estuda profundamente, acabou botar culpa em ninguém. Não existe mais culpa. Não existe mais nada a ser projetado fora. Tudo está dentro. Você vira senhor de si mesmo. Não para mudar o mundo, mas para mudar o seu microcosmo. A tua visão de mundo. Compreender, não ser fagocitado pelo desenho sinarca. Porque a potência gerada do caos da sinarquia, o espírito também é equivalente. O espírito também cresce a sua potência. Então, um individualizado, um espírito, ele utiliza da energia do caos para si mesmo e não é fagocitado. Não ergue bandeiras. É isso aí, pessoal. Um ótimo domingo.